passei um dia inteiro tentando lançar o vídeo anterior, talvez a minha maquiagem esteja até um pouco borrada, porque era pra eu ter gravado esse vídeo ontem, só que eu me estressei tanto com o meu editor de vídeo, que assim, eu perdi um dia inteiro tentando só exportar um vídeo de 37 minutos, que assim, não é nem um vídeo mais longo que eu botei naquele negócio, mas por algum motivo ontem ele simplesmente resolveu parar de funcionar. Então, eu tô com a minha cara um pouco borrada, porque daqui a pouco eu vou ter que tirar essa maquiagem, porque eu apaguei e aí eu acordei e falei, caralho, não gravei o vídeo. Então tô aqui, então talvez eu esteja com a cara um pouco de bicho. Acordei, já liguei a câmera, tô aqui. Felicidade! O vídeo de hoje, de novo, é continuando aquela série de montar um design de personagem baseado em animais. E daí, como todos, o que eu fiz foi abrir uma caixinha de perguntas. E basicamente, vocês me mandam animais, eu escolho um dos que vocês mandaram. E o objetivo é criar uma história nesse mesmo universo dos personagens anteriores. E a partir daí, montar um character design e um backstory para o personagem também. E é triste eu estar nesse estado, porque o Linício, ele é o meu personagem favorito até então. Mas fica aqui comigo, porque pelo menos o personagem, eu digo que ele é um personagem bom até. Primeiro a gente vai pro quadro de informações, depois a gente vai começar realmente os desenhos contando a história dele. Ok, eu tô aqui com já o quadro que eu montei pro Linício. Como sempre, o que eu fiz foi entrar no Canva, daí eu abri aquele quadro em branco, sabe? Porque daí ele não estabelece um limite de design. Você consegue usar todo o espaço que você quiser. Então, eu acho sempre muito útil porque, assim, à medida que eu vou montando o personagem, vai surgindo novas ideias para novas informações, novas pesquisas que eu quero fazer. Então, o fato de que eu não tenho aqui um limite de dimensões ajuda bastante, porque eu só vou tacando as informações do jeito que me veio na hora. E depois eu paro para organizar. Só que é muito bom porque daí eu não perco as informações que eu peguei antes. Eu consigo ver as coisas lado a lado, sabe? Segundo, que assim, quente em Curitiba hoje, tá bem quente em Curitiba. Então, aqui no quadro eu fiz basicamente o processo que eu sempre faço. Aqui a gente tem inicialmente uma galeria, só pra gente ter uma ideia mais ou menos visualmente como que é a libélula. Tem aqui pro lado mais informações sobre essa libélula específica, só que na galeria eu acabei colocando libélulas no geral. O que também, de certa forma, ajudou bastante, porque eu consegui pegar quais são as características que envolvem todos os tipos de libélula no geral, e pra tentar passar isso pro personagem. Então foi bem útil. Montei aqui a galeria, como sempre, e aqui embaixo o que eu fiz foi escolher as músicas, porque assim, nos outros eu coloquei só uma música, e seria preferência demais eu colocar duas músicas para o personagem. Sim, mas quem criou a regra fui eu, então estou tirando essa regra e vou colocar quantas músicas eu quiser pro personagem, quantas aparecer, tipo, caraca, essa é a música, essa música também encaixa, porque eu tava num dilema, tipo, essa música funciona bem, mas essa daqui também funciona bem. Então por que eu vou excluir uma? Eu vou deixar as duas mesmo. E é isso, que se foda. Aí eu tenho essa Garden of Bones, que é... não sei de onde que é essa música. Sendo bem honesta, ela uma vez apareceu só nos meus recomendados do Spotify. Daí eu coloquei ela aqui, porque a letra, ela me passa muito uma conexão com a história do personagem. Por quê? Aqui ele fala muito sobre a dor da perda e também, ainda que a gente entre em luto, a gente continua caçando. E todo o ambiente é como se fosse um jardim de ossos. Então, basicamente ele fala sobre essa dualidade entre a dor do luto, a dor da perda, misturado com ainda temos um objetivo para cumprir, mesmo que nós estejamos nesse dilema, junto com a dor da perda, sabe? Então eu olhei isso e falei, cara, encaixa muito bem para o personagem, sabe? Então vai ser isso, já funciona. E aí entramos numa música que eu sou apaixonada por completo, que é Morto, da banda O Terno. Eu sou completamente apaixonada por essa música e eu não consegui não associar ela ao início. Ele fala, quando a gente move é pra morrer, e também vale pra você. Pode esquecer suas pendências, morto, 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 porque não vê que já morreu. Passaram 2, 10, 20 anos e só você não percebeu. Aqui entra muito... Vocês vão conhecer um pouco mais a história do Linício à medida que eu for contando ela pra vocês, né? E... enfim... Só que isso aqui cai como uma luva pro personagem, porque ele nasceu sob uma crença de que o trabalho dele era essencial para a sobrevivência de todos e que o trabalho dele em si era muito importante. Só que ao mesmo tempo é como se fosse um tipo de pão e circo, sabe, no geral. E ele começa a ter consciência sobre isso e ele
tem consciência de que o trabalho dele é muito mais teatral do que necessário. Tipo, ele é necessário para manter uma população satisfeita, mas ele não é realmente necessário para aquilo que falaram para ele que ele seria necessário, sabe? Que ele tá ali para controlar pragas e também para manter a paz. Na verdade, ele tá ali pra manter uma paz meio forjada, sabe? Então, por dentro, à medida que o tempo vai passando e essa consciência ela vai crescendo, e mesmo assim ele faz o trabalho dele, ele vai se sentindo morto por dentro. Então, isso de que quando a gente morre é pra morrer, e isso também vale pra você, porque não vê que já morreu, passaram 2, 10, 20 anos e só você não percebeu. Então, essa música entrou como, tipo, caiu como uma luva. Sabe, pra mim ela caiu como uma luva. E aqui, na lateral, a gente tem a importância das libélulas. Eu sempre gosto de pesquisar qual é que é a ação do animal em si que eu tô fazendo para o meio ambiente. E daí aqui ele fala, a importância é manter um controle de pragas e animais indesejados, sendo um importante predador. Daí aqui, ó, aí eu associei já para o início, né? Eu coloquei uma notinha falando. O trabalho dele é eliminar espécies indesejadas, talvez ser considerado tipo uma guarda de honra da espécie, considerada líder de todas as outras. Daí mais pra frente eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, porque eu detalhei na história, né? Essa relação com esse trabalho. Daí aqui a gente tem as características, que são olhos compostos, visão de 360 graus, as asas que podem se mover de forma independente, e como é rápido, e a região onde geralmente vive e tudo mais. Isso aqui vai estar mais detalhado na parte da história. Coloquei aqui só pra anatomia, né, pra eu saber mais ou menos como que eu quero passar isso pro personagem. E aqui eu tenho referências visuais de como eu quero tanto a aparência quanto inspiração pra roupa. Eu ainda tô... Essas roupas aqui que eu coloquei, elas são mais pra fase adulta, porque quando vocês forem ver os desenhos em si, vocês vão acompanhar tanto a fase infantil dele quanto a fase adulta em si. E daí vocês vão ver que realmente eu mudei. Não tem muito a ver com a fase criança, principalmente, porque a fase criança ele era só um estudante, mas aqui essas inspirações elas são muito mais para a parte adulta dele, quando ele já começa a fazer o trabalho dele em si. Então aqui tem as referências visuais de rosto, cabelo. Eu queria muito colocar essas tranças no início, então vocês vão ver mais pra frente que na fase adulta dele ele tem esse cabelo trançado, assim, preso pra trás, com só 2 tranças aqui na lateral. Aqui eu coloquei muitas imagens sobre a armadura, porque, cara, querendo ou não, ele é um guerreiro. Então, ele precisa ter uma armadura, só que eu queria uma armadura mais leve. Vocês vão ver como eu traduzi isso para o design das roupas dos personagens em si. Mas aqui tem as referências que eu queria usar. Eu coloquei também os tipos de armadura que existem, porque assim eu consigo ver quais são as mais leves, quais se adequam mais ao personagem, como geralmente eram esses modelos de armadura, sabe? Porque eu não entendo muito de armadura, não. Nunca fui muito fã de coisa medieval. Daí aqui tem, mais especificamente, o tipo de libélula que eu queria pro início. Eu devo ter anotado o nome dessa libélula em algum canto. Agora, onde? Aqui, achei. Tem as cores, tem o tipo de habitat, o comportamento, a alimentação, o voo. Tem a questão de tamanho e cor, sobre as antenas, os olhos, as mandíbulas. Eu achei muito legal como as mandíbulas das libélulas são poderosas. Tipo, elas devoram a presa em pleno ar. Elas mantêm a presa enquanto elas estão voando, e daí elas se alimentam em pleno ar também. Eu achei super legal. A questão dos olhos também, eu achei super divertido de trazer. Também fala sobre como ela é rápida e ágil, como ela consegue fazer manobras acrobáticas. É um voo estacionário, que aí entra naquele negócio de devorar a presa enquanto ainda tá no ar. Aí tem a navegação precisa, que eu achei super legal. Essa questão de territorialista eu trouxe pro personagem também, porque aparentemente é uma coisa muito presente em libélulas macho, nesse tipo de libélula aqui. Tem a questão da exibição de voo territorial, todo esse tipo de coisa. A questão da defesa, principalmente, envolve muito velocidade e agilidade. Daí entra naquilo que... né? Quando ameaçada por predadores, ela pode se mover rapidamente para longe ou realizar manobras evasivas no ar para escapar. Sua agilidade em voo é sua principal defesa, mais do que qualquer tipo de armamento físico ou camuflagem.
Daí chegamos à minha parte simplesmente favorita, que é a última parte. Esse quadro ficou menor que o da Ximena, mas acredite em mim, o início tem um espaço maior no meu coração do que a Ximena. Eu me sinto que nem aquelas mães que falam, não deveria dar tanta... Como dizer isso? Não deveria dar tanta... deixar tão escrachada a preferência, mas infelizmente eu deixo. O início é o meu favorito, eu não vou mentir, ele é meu favorito real, assim. Então, vou deixar escrachado mesmo. E é isso. Au. Tá. O nome, né? Por que eu escolhi o nome Linício? O significado do nome é relacionado ao termo Linícios, que pode ter a conotação de relativo à liberdade ou livre. O nome pode estar associado à ideia de alguém que defende ou protege a liberdade, o que pode remeter a qualidades como justiça e coragem, características importantes em juízes e justiceiros. Conclusão: em resumo, Linício é um nome com raízes profundas na história romana, associado a figuras de prestígio, sabedoria e autoridade. Daí, basicamente, então, esse é o quadro que eu montei para o Linício. Ele foi um quadro menor do que o quadro para Ximena, só que eu sinto que ele foi um quadro tão certeiro quanto o dela. Eu sinto que eu consegui reunir aqui todas as informações que eu precisava para montar o personagem. Então, tanto em questões de estética quanto de questões de personalidade. Então, é isso. Esse é o quadro do início. E agora eu vou contar um pouco da história dele para vocês. Vamos lá. Então, o que eu posso falar sobre o design do início, né? Eu diria que eu tinha duas coisas em mente, porque seriam duas fases pro personagem, assim como eu fiz tanto para o Ming quanto pra Ximena. E assim como pros dois, seria uma fase infantil e depois a fase adulta. E como a história do início começa com ele sendo um aluno de um colégio de prestígio, sabe? Que era um colégio militar, mas numa posição realmente de prestígio, eu quis trazer logo essa ideia de um uniforme de um colégio de prestígio, sabe? Então, para essa primeira fase seria isso, enquanto para a segunda fase do início, entraria muito na ideia de já realmente uma roupa, uma mistura de uma roupa elegante e leve com uma armadura leve também, porque como a gente viu no quadro, a Libélula ela é principalmente ágil. Essa agilidade é tanto para escape quanto para ataque. Ela é a sua forma, assim, de realmente conseguir ir atrás, sabe? Tipo, capturar a presa e tanto escapar de qualquer perigo. Então, a agilidade, ela é fundamental. Então, eu queria que principalmente na fase adulta, a roupa dele denotasse, se a palavra existe, mostrasse uma leveza, mas também uma firmeza, sabe? Porque ele é um militar, ele tá ali pra combater, pra atacar. Mas, ele também precisa ter essa leveza que os movimentos dele meio que demandam, sabe? Então, esse foi o design que eu consegui montar pra ele. Vocês vão ver mais pra frente, daqui a pouco, os detalhes do rosto dele, tudo baseado na libélula. Mas até então, esse era o design básico. E agora, vamos lá, vamos pra história do início. Sabe, a frieza, ela não é algo surpreendente quando a gente considera todo um treinamento movido sob a ideia de que a honra e o prestígio são obtidos ao eliminar aqueles que são considerados indesejados. Mas, apesar de não surpreender, ela ainda marca e assusta. E poucos, isso se eles sequer existem, são aqueles que cruzaram o caminho do início e não se sentiram marcados e perturbados pelo mais simples vislumbre daquele olhar frio. Um olhar gelado, cuja única faísca mínima de calor era essa promessa certeira de uma morte bem dolorosa. Aliás, mesmo aqueles que caminham ao lado do início, cumprindo o mesmo trabalho que o dele e defendendo os mesmos objetivos e ideais, procuram não ficar muito perto e nem se colocar no caminho dele. É melhor deixar ele cumprir o seu trabalho, mesmo que com essa sua expressão arrogante e os seus métodos violentos. Mas o que muitos dos seus companheiros não sabem é que essa sujeira do seu trabalho não é guiada somente por uma vontade sádica de derramar muito sangue. Talvez, no fundo, a esse ponto,
até que tem assim um pouco disso, mas afinal ele foi criado para achar o seu próprio trabalho excitante e necessário. Só que assim, isso é verdade, mas não é o seu principal motivo. O que o Linício aprendeu é que uma morte extremamente violenta passa uma mensagem essencial. Sob a expectativa da morte, ela controla os inimigos e sacia os aliados. E a verdade, uma verdade que incomoda até a ele mesmo, é que ele mesmo teme estar satisfeito em conduzir esse pão e circo. Mas aí a gente parte da ideia de como que tudo isso começou, né? Como que o Linício se tornou quem ele é hoje em dia. Né? Vamos lá, que essa aqui é longa. O Linício, ele nasceu e cresceu já sob a sombra do chamado Grande Conselho. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, né, e não tenha visto os meus outros 2 vídeos transformando animais em personagens, bem, eu já soltei algumas informações neles de que nesse universo existe uma perseguição organizada contra algumas espécies e também tem um tipo de resistência que está crescendo contra essa perseguição. E aqui nesse vídeo eu vou apresentar principalmente os responsáveis por toda essa perseguição que está conduzindo o começo dessa guerra, né? E seria o Grande Conselho, que reúne as principais, mais poderosas e mais bem aceitas espécies conhecidas. Aqui, elas meio que se unem com uma promessa de deixar a vida de todos mais digna e impedir que haja um grande e desnecessário banho de sangue. Só que esse ideal se aplica a quem? Como que você vai trazer uma paz se essa paz ela é criada em cima do sofrimento de tantas outras espécies que são vistas como indesejadas, sabe? Então, todo esse ideal, ele é segundo os próprios conselheiros mesmo. Então, caso você tenha interesse em ajudar o conselho, mas não consiga fazer parte das suas camadas principais, que daí entra, por exemplo, como ser um conselheiro mesmo, você pode sempre procurar alguns dos outros cargos que ajude o conselho a espalhar e manter essa sua mensagem de paz. Um desses cargos, embora ele seja muito difícil de alcançar, é um cargo dentro da chamada guarda principal. Ao contrário dos outros escalões da guarda, essa daí é responsável por lidar diretamente com a proteção dos conselheiros e de lidar também com as missões mais importantes e perigosas que eles passam. É uma posição, assim, que é vista como uma posição de grande honra. Só que assim, não é qualquer um que entra nessa guarda principal. Oficialmente, ela é aberta para todo mundo, né, para que todo mundo possa se candidatar, tentar entrar. Mas, no final das contas, os seus futuros membros são sempre selecionados logo na pouca idade, mesmo muito antes deles mesmos saberem que querem entrar para essa carreira, sabe? Seus destinos, eles são meio que decididos e programados. E, no caso, não foi diferente com o Linício. Ele era um garoto inteligente e talentoso, mas ele sempre foi muito calado. Muito, muito, muito calado. Ele não era conhecido por ter muitos amigos e, na verdade, fora alguns poucos colegas com quem ele era obrigado a interagir durante os trabalhos escolares que ele tinha, o Linício sempre preferia permanecer sozinho. Ele era visto muitas vezes sentado em algum lugar escondido e silencioso, compenetrado no seu próprio mundo. Ele gostava de observar a natureza, se conectando com ela, mas não da mesma forma como a Ximena, não era uma conexão natural, sabe? Não era aquela conexão de vínculo já natural. Na verdade, o Linício, ele parecia muito mais querer entender a natureza. Ele era um pouco obcecado em entender ela e, sabe, compreender como que funcionava todo o processo de cadeia alimentar, de desenvolvimento da natureza no geral. E ele procurava muito essa conexão, mas parecia que ele não tinha, sabe? Ele queria muito entender, mas faltava algo, e ele não sabia o que era. E a sua principal paixão era estar sozinho e resolver as coisas à sua própria maneira. Afinal, para ele, as outras crianças elas eram só muito barulhentas e até lentas demais, sabe? Pareciam que estavam numa fase da vida sempre diferente da do Linício. Os adultos, bem, eles não levavam o Linício a sério por ele ser apenas uma criança. Mas a verdade é que, assim, a gente podia dizer que o Linício poderia ser realmente considerado um verdadeiro prodígio, principalmente para a idade dele, já que os poderes dele se desenvolveram muito cedo e ele aprendeu a dominá-los com uma facilidade
nunca vista antes, pelo menos não em muito tempo. O voo dele era muito equilibrado, sabe? Seus movimentos eram assustadoramente ágeis. Ele era também um destaque por ter notas altas e trabalhos extremamente detalhados. Ele realmente era muito dedicado e aprendia com certa facilidade. Não à toa ele era visto por muitos como o orgulho, né, do seu colégio, tipo, a imagem dele. Então, assim, é claro que os pais do Linício, né, esses sim eram conselheiros importantes, eles estavam no alto escalão, assim, na principal cargo, no mais importante, que seriam os conselheiros, eles eles se orgulhavam muito de todo esse progresso do filho dele, né, deles. Só que não era aquele orgulho bonito e saudável, sabe? Eles viam o Linício mais como um troféu para exibir. Era como uma expectativa que não só tinha sido alcançada, ela foi ultrapassada. Então, ele não era apenas bom, ele era excelente. Ele manteria o legado deles firme. Então, não era realmente um orgulho de pais falando, nossa, olha como nosso filho é bom. Era realmente tipo, cara, fizemos o nosso trabalho, sabe? Então, assim, era muito bizarro, porque, cara, firmeza era algo que os pais dele entendiam e aplicavam muito bem. Bem até demais, sabe? Toda a criação que eles deram pro início foi baseada em dor e punição. Foi um incentivo a uma excelência bem doentia. Eles eram rigorosos demais, patriotas demais, completamente cegos, sabe? Eles viam as outras crianças como incapazes principalmente de alcançar tudo que um dia o seu filho, por ser visto agora como quase seu destino, alcançaria. Eles sempre defendiam que a razão sempre superaria a emoção, independentemente da situação, sabe? Então sim, o Linício ele teve o seu narcisismo muito alimentado e ele foi incentivado pelas principais figuras de autoridade ao redor dele. De certa forma, a inteligência e a curiosidade do Linício se tornaram mais corrompidas, prontas para procurar e defender tudo aquilo que reforçasse as crenças dos seus pais. A sua energia foi redirecionada até mesmo para um leve sadismo, porque era só quando ele causava dor de alguma forma, que até então não era uma dor física e letal, né? Era mais uma dor de impor as suas próprias vontades, e só quando ele causava essa dor é que os pais dele permitiam que ele sentisse alguma coisa, né? E, portanto, que ele se sentisse vivo. Afinal, para eles era o dever do Linício subjugar os seus concorrentes. Assim, ele se tornou extremamente territorial com as suas coisas e com tudo aquilo que julgava ser seu, né? Porque, de acordo com seus pais, ele tinha todo o direito do mundo de exercer esse controle. Ele treinou como nunca para conseguir subir na sua carreira e defender tudo aquilo, aquele ideal de paz e nacionalidade defendia. Foi um aluno de destaque, todos tinham medo, mas ao mesmo tempo admiravam o progresso dele. Quando ele de fato entrou para a carreira militar, ele não teve dificuldade de subir de cargo e ninguém nunca jamais questionou a posição que ele estava conseguindo ocupar. O chefe da guarda principal. Só um detalhe, né, para vocês entenderem. O chefe da guarda principal, ele é treinado pelo o chefe da guarda principal anterior. Então, antes de realmente ocupar esse cargo, o Linício seria treinado pelo antigo chefe que estaria prestes a se aposentar. Então, isso é importante porque meio que o antigo chefe, que se tornaria o antigo chefe, na verdade, ele virou um mentor do Linício. Mas assim, o narcisismo nada mais é do que uma ilusão e a frustração que o acompanha jamais vai conseguir ser colocada de lado. Ter um ideal de si mesmo que jamais pode ser alcançado, não importando o quanto você tente, pode moldar a vida de uma pessoa, e moldou a vida do Linício, sabe? Porque na verdade ele estava buscando algo que não existia, e ainda que a sensação ela fosse realmente sufocante, ele jamais ousou questioná-la. Ele fazer isso seria desperdiçar todas as oportunidades que o destino havia lhe oferecido. Ele desempenharia seu papel, faria até mesmo além do necessário, assim que protegeria a natureza e se ligaria ainda mais a ela. Bem, ele desempenharia sim o papel dele, né? Como eu disse, faria até mesmo além do necessário. Mas o que havia de natural
em tirar uma vida cujo momento de despedida ainda não deveria ter chegado. Não tão cedo. Foi quando o Linício estava prestes a se formar que ele tirou uma vida pela primeira vez. Ele estava em um exercício a campo livre e o seu objetivo era controlar uma praga, que perturbava as outras espécies, que apenas queriam viver em paz e com decência. Uma praga que, segundo o seu instrutor, manchava e sujava todo o reino que seus antepassados haviam construído com muito cuidado. A princípio, o Linício acreditou que eles estavam ali para expulsá-los do território, para longe do seu reino, para gerar a certeza de que jamais voltariam. Mas, ao chegar lá, quando viu que aqueles seres não tinham sequer força para reagir, ele sentiu seu peito se apertar pela primeira vez na vida. Pelo menos um aperto causado pela dor de outro, não só pela sua própria. Seus instrutores tinham dito que aquela ia ser uma atividade extremamente perigosa e que eles deveriam ser violentos se precisasse. Mas aquilo era o completo oposto disso. Ele viu seres frágeis, apavorados, que em momento algum sequer levantaram a mão para se defender, sabe? Eram só seres humanos, magros e exaustos. E quando ele teve aquela visão na frente dele, quando aqueles humanos ergueram as mãos assim para dizer: não vamos atacar, só deixa a gente ir embora, o Linício quase guardou aqui as suas lâminas imediatamente. Mas daí a voz potente do seu instrutor, que era inclusive um velho amigo dos pais dele, ordenou que ele não ousasse fazer isso. Disse que era o dever dele, como futuro chefe de guarda, usá-las para defender o bem da sua nação e do conselho. O Linício, ele argumentou e pela primeira vez ele ergueu a voz para questionar, mas a única resposta que ele teve foi um murro pesado na sua mandíbula. Ele caiu sobre o chão enquanto o seu instrutor ficava de pé sobre ele e as pragas, entre muitas aspas, se encolhiam de medo no chão. O Linício encarou o instrutor dele em completo choque e tentou até se levantar para revidar quando viu que estava sendo atacado, mas o instrutor era muito mais forte que ele, muito mais experiente, e daí só empurrou ele de volta para o chão, desferindo outro soco. A dor, ela se espalhou pelo rosto do Linício e deixou ele tonto. E ainda de pé, o instrutor dele seguia batendo nele. E enquanto fazia, narrava uma história fictícia sobre como aqueles humanos haviam desferido golpes sobre aquele que estava se formando para se tornar o chefe da guarda principal. Foram golpes pesados, uma luta difícil, mas que o Linício era um guerreiro que havia se mantido de pé e não desistiria até o último instante. Quando a surra acabou, o instrutor levantou o Linício e segurou ele pelos ombros. Olhando diretamente em seus olhos, um olhar tão frio quanto o de Linício se tornaria, ele terminou a história narrando como o jovem Linício havia usado suas lâminas para acabar com eles. Uma luta sangrenta e violenta, deixando em seus corpos as marcas que trariam a veracidade para sua história. E foi com rigidez e autoridade que ele mandou Linício descer suas lâminas novamente e fazer o que deveria ser feito. Afinal, era apenas assim que poderiam assegurar a segurança e a satisfação de tudo. E aquele autoritarismo, mesmo que ele tinha escutado a vida toda, aquele que ele havia crescido sendo educado para obedecer. E foi por isso que, mesmo com a sua garganta se fechando de tristeza, por se questionar se não estaria traindo a natureza com aquela injustiça, ele desceu suas lâminas e obedeceu a todas as instruções do seu professor. Foram golpes violentos que não deixaram aquelas mortes serem rápidas e indolores. Foram mortes chocantes que dariam uma descarga de energia e vida para aqueles que o esperavam em casa.
Depois desse dia, é seguro dizer que Linício não voltou a ser o mesmo que ele era. As missões se tornaram cada vez mais frequentes e ele estava sempre acompanhado do seu professor. Os dois sempre forjavam aquela necessidade de violência e era por meio da dor que o Linício se moldava para se tornar um jovem frio, que via o sadismo como a única solução. Com o passar do tempo, o seu instrutor já não precisava nem mesmo forçá-lo a mais nada. Ele não questionava mais, não hesitava, fazia o que era necessário. O instrutor se viu orgulhoso do seu trabalho, porque sabia que havia criado uma verdadeira máquina de matar. O problema é que o Linício se tornou bom demais em seu trabalho. Quando a resistência começou a se organizar mais e mais e a população começou a se corromper um pouco, porque aqueles ideais de questionamento foram crescendo e se infiltrando naquela sociedade perfeita, o Linício sabia que precisava de um grande golpe para que tivesse uma justificativa para agir. Seu instrutor ele era muito bem visto por todos, por uma vez ter sido ele o próprio chefe da guarda principal. E assim, o Linício, após algum tempo em que seu antecessor havia finalmente se aposentado, convidou ele para que fizessem mais uma missão juntos. O simbolismo disso traria uma mensagem poderosa. E ele concordou, é claro. A eliminação das pragas foi um verdadeiro sucesso e eles já se preparavam para voltar, né? Depois de cobertos de sangue, depois de fazer o teatro que precisavam fazer. Mas quando chegou o momento de voltar para casa, o Linício atacou seu antigo mentor pelas costas e o derrubou no chão. Confuso e irritado, ele tentou se defender e perguntou o que estava acontecendo, mas Linício era mais jovem e mais habilidoso. Ele tinha superado seu antigo mestre. Então não foi difícil sobrepor ele. Logo ele estava em cima dele, com as lâminas apontadas. Foi com frieza que Linício disse que, mais uma vez, precisavam passar uma mensagem poderosa e que a morte do velho chefe da guarda principal deveria ser o suficiente para motivar e movimentar o reino deles. O seu antigo mestre tentou contra-argumentar, dizendo que ele teria sérios problemas com o conselho se o matasse assim, que ele era um velho amigo dos pais dele e que eles jamais concordariam com isso. O Linício apenas respondeu que já havia formalizado aquela ideia perante os conselhos e que os votos haviam sido unânimes. Estava na hora dele passar a sua última grande mensagem, mesmo que com a sua própria vida. E é claro, não poderia ser uma morte simples. Afinal, a luta contra as pragas havia sido difícil e violenta. O Linício então ignorou que novamente estava traindo a natureza e decidiu que aquele era o momento do fim de quem um dia havia moldado quem ele era agora. E foi com essa decisão que o estopim para uma guerra se aproximou ainda mais. Ou seja, em suma, a trajetória do Linício é bem violenta e perigosa, rigorosa. Ele desempenha um papel que jura ser essencial, sabe? Para que as coisas permaneçam certas. Mas eu devo dizer que a natureza questionadora dele não se foi por completo. E essa sensação horrível de culpa por trair a natureza pode ser uma porta de entrada para que as coisas mudem. O objetivo dele é também capturar os Shimenos, né? Antes que a resistência os faça, porque eles podem ser extremamente úteis nessa guerra que tá por vir. Mas me pergunto se com essa busca e todos os encontros que ele pode acabar tendo pelo caminho, como que essa busca pode mudar a sua perspectiva sobre essa guerra? Seria possível desmanchar uma crença tão forte, tão manipuladora? Olha, eu tô realmente muito empolgada para desenvolver mais a história dele. E a história dessa guerra no total, mas, cara, o Linício, eu não sei, eu só senti uma grande motivação.
escrevendo a história dele, sabe? Eu sinto que dá pra tirar algo bem legal daí. Então, com certeza ele é meu personagem favorito até agora. Então, assim, vamos ver no que isso dá, né? Porque eu sinto que tem tantos nuances no início pra explorar que isso vai ser extremamente divertido. E é isso. Esse foi o nosso novo personagem. Se você quiser participar e ajudar a escolher o próximo animal, que vai, né, ser a base para o nosso próximo personagem, é só me seguir lá no Instagram, que é @safina.art. TikTok também é @safina.art. Você consegue me encontrar em praticamente todas as redes sociais com esse mesmo nome, esse mesmo arroba, só no Twitter, ou ex-Twitter, que é diferente, que é Safina_art. Então, é isso. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Essa série tem sido o que eu mais tenho gostado de fazer. Eu amo contar história, eu amo criar e contar as histórias que eu criei. Então, eu realmente fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. Então, muito obrigada, de coração mesmo. E é isso. Se quiser se inscrever, vai me ajudar muito. E espero ver vocês nos próximos vídeos também. Um beijão e é isto. Muito obrigada. De novo. Tchau.